Saudações fraternas, estamos novamente aqui no canal do professor Fernando Rodrigues Félix com o objetivo de justificar um de nossos pontos de vista expressos na última gravação. Para evitar qualquer tipo de mal-entendido ou de confusão. Quando dissemos que toda a vida humana é sagrada, e que ao mesmo tempo nós não condenamos as guerras, não as guerras de modo geral. Há guerras condenáveis e guerras condenáveis, mas de fato nós não condenamos todas as guerras. Ao contrário dos pacifistas absolutos ou dos pacifistas ingênuos, nós não condenamos todas as guerras e admitimos, juntamente com o escritor Agostinho de Hipona, que existe um tipo de guerras que são justas e existe um outro tipo de guerras que são as guerras injustas. Nós, como cristãos, partindo de uma determinada ética de princípios e valores afirmados no Evangelho, consideramos algumas guerras como justas, não as condenamos, e encaramos outras guerras como injustas. E estas nós condenamos inexoravelmente. E isto nos ajuda a entender como, repudiando o emprego da força ou da violência no plano religioso, no plano das crenças ou da fé, nós não condenamos o emprego da força ou o emprego da violência no âmbito da política, através, por exemplo, de uma guerra justa. Isso deve ficar bem claro para que nós entendamos, compreendamos muito bem a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a primeira observação a ser feita, diante dos muçulmanos e dos protestantes, é que a guerra da Ucrânia, ou seja, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela não tem inspiração religiosa. Não é uma guerra que envolva questões de fé ou de religiosidade. Ela foge, esta guerra, a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, ela foge por completo ao cenário religioso. É uma guerra, é um conflito, é uma guerra restrita ao âmbito natural, seja da política, seja da cultura, ou seja da economia. Então, é uma guerra que foge por completo a essa temática religiosa. Além disso, consideramos que a Rússia, ao ser atacada não pela Ucrânia, mas ameaçada e atacada, ainda que não de maneira material e decisiva, determinante, mas de alguma forma ameaçada pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela OTAN, a Rússia não poderia deixar de reagir, a Rússia não poderia deixar de exercer a sua defesa, a Rússia não poderia deixar de defender-se face a esse tipo de agressão, a esse tipo de ameaça suscitado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pela OTAN, de modo que, sem nenhum receio, nós consideramos a guerra da Ucrânia, ou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como uma guerra justa, pelo simples fato de não ter qualquer conotação religiosa e pelo fato da Rússia ter sido previamente ameaçada e, de certa forma, ainda que não direta, agredida pelos Estados Unidos, pela OTAN e pela própria Ucrânia. Então, é isso que nós temos a dizer. A sacralidade da vida humana, naturalmente, que também tem um significado para a própria guerra e para a guerra justa, no caso, para a guerra justa. Mesmo numa guerra que seja justa, os inimigos, os adversários, os agressores
sempre que possível, devem ter as suas vidas e a sua dignidade preservadas. Tá? Não se pode, dentro de uma guerra justa, o vencedor, aquele que ganha, aquele que triunfa, ele não poderá, em hipótese alguma, torturar os vencidos. Não poderá, de forma alguma, não é lícito torturar os vencidos, como não é lícito executá-los, e mesmo prendê-los de uma maneira que seja indigna ou vexatória. Então, as dignidades e as vidas dos vencidos, dos prisioneiros, ainda quando sejam militares ou soldados, ela é reconhecida pela ética cristã, né? E, sem sombra de dúvida, pela tradição, por essa tradição e pelo catolicismo ortodoxo, mesmo pelo romano e por vertentes romanas anglicanas das igrejas apostólicas, nós reconhecemos, enquanto cristãos, a dignidade da vida e a integralidade dessas pessoas. Né? E, de fato, afirmamos que não é lícito, em qualquer circunstância, torturar, matar pessoas que estejam imobilizadas após uma vitória. E afirmamos este direito, dos soldados vencidos, dos militares derrotados, afirmamos esse direito como um direito natural, inerente à pessoa humana e indiscutível. É algo assente tanto na lei natural quanto na própria revelação divina. E é isso que nós temos a dizer. Não é por reconhecer a existência de guerras justas, guerras nas quais os agressores podem ser legitimamente abatidos no campo de batalha, que nós deixamos de reconhecer a sacralidade da vida humana. Quando este agressor, quando este inimigo, quando este adversário, ele é derrotado, ele é vencido, ele se torna digno não de misericórdia, não de compaixão, mas de respeito. A pessoa do vencido tributamos o respeito e reconhecemos, e afirmamos que toda e qualquer autoridade ortodoxa, católica ortodoxa, deve reconhecer a imunidade, a integralidade, a imunidade, a dignidade dessas pessoas, ou seja, dos soldados, militares, combatentes que foram derrotados por um exército ortodoxo. Suas vidas devem ser preservadas. Eles não podem ser submetidos a qualquer tipo de tortura. A única justificativa dentro da guerra justa para que o inimigo seja morto é que ele esteja exercendo resistência no campo de batalha. Também é muito bom, é muito importante e bom assinalar os direitos dos civis não envolvidos na guerra. A sacralidade das vidas dos civis não envolvidos no conflito, não envolvidos nas guerras. Só se pode justificar a morte de civis inocentes como acidente. Lamentavelmente, esse tipo de acidente é quase que inevitável numa guerra total, feita com bombas, como no tempo presente. Mas não deve ser algo intencional. E aquele que se defende deve buscar evitar atingir alvos civis, deve tentar evitar ao máximo atingir alvos civis. Então, preservar os civis de todas as formas, de todas as maneiras. Bom e importante é também afirmar que a guerra total, que é esse recurso de bombas, foguetes, bombas, armas, cada vez mais destrutivas a um lado e inteligentes a outro. Esse tipo de guerra não foi criado no Oriente, não foi criado pelos cristãos ortodoxos, pelos cristãos apostólicos. É um tipo de guerra que surge no Ocidente, protestante ou apostólico romano, sempre com a desculpa de poupar
um número cada vez maior de civis. Mas é claro que dentro de um conflito armado é praticamente impossível poupar todos os civis, né? Os civis acabam morrendo, né? Por defeitos em algumas operações, por defeito em algumas operações, defeitos que são inevitáveis em algumas operações de guerra, né? Isso não acontece apenas na guerra da Rússia ortodoxa, mas também acontece nas guerras protestantes dos Estados Unidos, que é o país mais belicoso da atualidade, o país imperialista, essencialmente guerreiro. Então, em todas as guerras feitas pelos Estados Unidos, aconteceram ataques e morte, ataques, quero crer, na minha ingenuidade, não propositais, a alvos civis e mortes de civis. Muito mais ainda nas guerras que envolvem o Estado de Israel, né, onde aí já temos dúvidas mais sérias, nas quais também os civis palestinos foram em várias oportunidades, em várias ocasiões, atingidos por mísseis, né, inimigos. E, então não é uma atitude isolada da Rússia, não é o pecado original da Rússia. Então não adianta querer satanizar a Rússia, né, a imprensa satanizar a Rússia, satanizar o Putin, porque civis eventualmente são atingidos como alvos de guerra, porque isso tem acontecido em todas as guerras totais, em todas as guerras modernas e contemporâneas, e inclusive nas guerras feitas pelos norte-americanos, sem que as pessoas prestem maior atenção, protestem ou façam mimimi. Então, nas guerras dos Estados Unidos, feitas pelos países aliados, como a Inglaterra, né, pela OTAN, né, as mortes de civis têm acontecido, inclusive de modo recorrente, né, e então, isso não é um privilégio, não é uma atrocidade, uma crueldade, um privilégio da Rússia, né? Então não adianta querer demonizar e satanizar a Rússia pelas mortes dos civis, mortes acidentais de pessoas que não estão diretamente envolvidas com guerra. Importante ressaltar este caráter, o caráter completamente religioso, o caráter completamente laico, naturalista desta guerra, que não envolve qualquer elemento religioso. Quando falamos em sacralidade da vida humana, o que queremos dizer de maneira assim particular e enfática é que a religião não pode se envolver, que a religião não pode usar-se, a religião não pode utilizar-se dos mesmos recursos que o poder político ou que o Estado, tá? Que por definição é laico e não religioso. Então a religião, a crença não pode se utilizar dos mesmos meios para difundir-se. Nós não podemos levar a fé religiosa, levar as crenças religiosas através da espada, através do alfange, através de bombas ou de metralhadoras. É isso que queremos ver quando dizemos que a vida humana é sagrada, que a religião deve adotar uma postura pacífica no seu trato com os seres humanos, que a religião não pode assumir uma face violenta, uma face agressiva, que não pode converter as pessoas à força, que não pode impor-se por meio do sangue, por meio da ameaça, por meio do alfange, por meio da lança, por meio da espada, que é absolutamente incorreto, inadmissível que em pleno século XXI algumas pessoas ainda defendam o lema do converte ou morre, colocando um alfange no pescoço dos dissidentes religiosos. É nesse sentido que nós dissemos na gravação anterior que a vida humana é sagrada e digna de respeito. Não foi com relação a guerras não religiosas, a conflitos de natureza política e social, especialmente quando são justos, aí do ponto de vista daqueles que são atacados e exercem a defesa, mas sim com relação a religiões que se servem líderes religiosos que se servem da violência com o intuito de tiranizarem, de se arvorarem como déspotas, como ditadores e controlarem os seres humanos. Nesse sentido, afirmamos a sacralidade absoluta da vida humana. Muito obrigado por aqueles que nos acompanharam até agora.